colocar uma questão piramidal aí, dizer, a culpa é do secretário? É do Ministério da Educação? A culpa é dos pais? Gente, não há culpa piramidal. Todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós somos responsáveis por isso. Cada vez que você compartilha um conteúdo sem conferir, você está contribuindo para uma sociedade menos justa e mais desigual. Porque conteúdo é o que faz a sociedade existir. Valor, grupo de valores é que determina a sua existência. O que essa escola pensa de si determina essa escola. Mas a escola pensa alguma coisa de si? Você já viu uma escola parar e pensar quem ela é? Eu vi muitas, felizmente. Mas não é o padrão, né? Quem é essa escola? Qual é a vocação dela? O que ela busca, o que ela quer? Onde ela quer chegar, o que ela quer investir? Quem é a criança que eu quero formar? Que tipo de pessoa eu quero que saia daqui? Tudo bem, eu estou ensinando matemática, história, geografia. Isso tudo é varejo. Eu só fico no varejo. Eu tinha que sair do varejo e dizer, o resultado disso aqui leva a quê? Eu digo o que leva. Leva à produção de pedaços colados, uma cabeça colada num braço, colado num corpo que não diz nada, que não pensa nada, que não sente nada. Então, isso é um exercício de psicopatia, porque você não exercita o afeto. A escola não pode exercitar o afeto. Afeto não é tema de educação. É tema de quem, então? Se o pai está trabalhando o dia inteiro e a mãe? Quem cuida da elaboração afetiva? A arte cuida? Qual arte a gente está falando? Que tipo de produção artística a gente tem para fazer isso? A arte, inclusive, felizmente, vive livremente. E ela responde, a arte, aos desafios contemporâneos. Ou seja, ela é tão desintegrada quanto o contemporâneo. Então, não é culpa que a arte não faça isso. Pelo contrário, ela reflete o próprio movimento. A questão é que tem um lugar que se chama formar pessoas. A gente esquece. A gente acha que a escola é o lugar onde se ganha título. Infelizmente, é isso que a gente pensa no Brasil. Você vai para a escola para ser alguém. E meu querido Rubem Alves, que morreu há pouco tempo, queridíssimo, dizia, é um absurdo você dizer para uma criança que ela tem que ir para a escola para ser alguém. Porque você está ensinando para essa escola que quem não foi para a escola é ninguém. Isso é um preconceito absoluto. Porque uma pessoa pode nunca ter ido para uma escola e ser uma pessoa essencial para a sociedade, fundamental para o mundo. Então, é um absurdo que a gente tenha esse tipo de preconceito. Então, vou me tornar alguém, né? Então, você olha para sua mãe e diz, minha mãe não é ninguém, porque minha mãe não estudou. Como assim? Então, a gente é muito leviano na forma como a gente lida. Nós não pensamos. Quando eu insisto no tema, a escola tem que pensar, a escola tem que pensar, eu não estou falando de pensamento filosófico. Eu não tenho paciência para filosofia, desculpa. Eu acho que para filosofia é um saco. Eu estou falando de propósito, porque eu falei mal da filosofia, e os professores ficam muita raiva de mim, de filosofia, né? Mas ninguém precisa de professor de filosofia no mundo, nem precisa de professor de nada no mundo, desculpa, eu estou exagerando, eu estou provocando. O que eu quero dizer é o seguinte, que nada isoladamente faz sentido. É só isso. Não precisa de professor de filosofia sozinho, você precisa do mundo, e a filosofia no mundo. Você precisa do mundo e da matemática, mas você não precisa mais da matemática do que da história ou da filosofia. É uma coisa só. Gente, não existe professor de matemática. Existe professor de aluno. Eu sou professor dos meus alunos. Então, se eu estou dando matemática, é uma desculpa. Os números, o universo dos números. Mas aquilo é uma desculpa para eu trabalhar com meus alunos vida, convivência, humanidade, relacionamento, capacidade de interpretação. Mas a gente faz assim aqui. A gente antes dava conteúdo, agora está na moda não ser conteúdo, a gente dá agora afeto. Sabe o que é afeto? As crianças se abraçam antes da aula. Outros rezam Ave Maria, dependendo da escola. Estou falando sério, é isso que é. Não, professor, aqui a gente trabalha muito afeto, a gente todo dia dá a mão e reza o Pai Nosso antes da aula. Eu falo, meu Deus, acabou o Pai Nosso, ele sai nos tapas, né? Então, eu quero dizer o seguinte, boa vontade até está tendo nessa direção, mas a gente também não sabe, tá? Como fazer uma escola que lide com afeto. Ou seja, não é sair do conteúdo para dizer eu te amo. O aluno tem que ser professor, eu te amo, antes da aula. Não muda nada. Então, o que é o afeto dentro da escola? Não é uma coisa que é clara. Eu tenho alguns exemplos de como lidar. A Mildred vai falar para vocês aqui de exemplos incríveis que ela tem. Mas o fato é que nós temos que mudar a nossa escola. Radicalmente, ou não haverá escola. Um garoto de 15 anos fez um aplicativo, se eu não me engano, é o WhatsApp. Se eu não me engano, mas corta isso, porque eu acho que é mentira. O pessoal da internet que sabe tudo, sabe o que eu estou falando, acho mentira. Estou falando de memória. Mas teve um garoto de 15 anos que inventou algo que com 17 ele vendeu por 30 milhões de dólares. Você diz o seguinte, qual foi a universidade que ele fez, hein? Unicamp?
Qual foi o pré-requisito que ele teve para chegar lá? Eu dei aula de teoria psicanalítica no curso de psicologia, nessa universidade que eu falei para vocês que eu dava aula. Eu dava aula de teoria psicanalítica 3. Você tem teoria psicanalítica 1, 2 e 3. Você tem teoria da personalidade 1, 2, 3, 4 e 5. Você não faz personalidade 5 sem ter feito 3, 4. Você está entendendo o que eu estou falando? O que é isso? Que brincadeira é essa? Que palhaçada é essa? Teoria da personalidade 3 depende da teoria da personalidade 2. É um absurdo. É um absurdo. As nossas cadeias de pré-requisitos são um absurdo. Que se ele é capaz de fazer sem o pré-requisito, por que ele tem que ter se ele é capaz? Ele mostrou que ele foi bem. A professora do meu filho diz assim, ó, não põe do meu filho também, porque negócio de filho fala quem é a escola, né? Então, para não dizer qual é a escola do meu filho, não falar mal, tudo não pode. É politicamente, negócio de politicamente, né, correto, é um terror. Eu, felizmente, sou muito incorreta, mas às vezes atrapalha. Que é a ideia é o seguinte, a criança tira 9 na prova. E a nota vai 6 para o boletim. Aí você pergunta para a professora, por quê? Porque ela não fez o dever de casa. Aí eu pergunto, para que serve o dever de casa? Para ajudar a entender melhor o conteúdo. Mas se ele tirou 9, ele mostrou que não precisou do dever de casa. Aí a professora me responde, sabe o quê? Mas isso, professora, o dever de casa é uma maneira da criança aprender a disciplina, a cumprir seus trabalhos. Eu falei, então por que você não ensina ela a cumprir trabalho em outra coisa que não no conteúdo? Você está entendendo? A roupa que ela está vestindo, põe em outro lugar a ordem. Não acho ruim que a criança aprenda a ter ordem e disciplina. Mas você vai relacionar a disciplina ao saber, você está tirando a beleza do conhecimento, submetendo o conhecimento à disciplina. Por que você não deixa... Olha a disciplina que eu falei, disciplina é nome de conteúdo, olha que nome terrível. A gente chama de conteúdo de disciplina. 10 minutos? Tá. Você chama conteúdo de disciplina, gente. Então, olha só, eu não sou contra o professor exercer com a criança a disciplina, mas coloque isso na roupa. Vamos dizer assim, ó, tem que chegar no horário. Eu acho bonito que a criança chegue no horário. Se chegar atrasada, não entra. É lindo que ela, se a escola tem uniforme, que ela chegue uniformizada, entendeu? Esse tipo de coisa é bonito para ela aprender. Não acho errado, pelo contrário. Que ela não jogue lixo fora da cesta, que ela respeite o professor e fale direito, que não os de respeito. Tudo isso é correto. Agora, você submeter, ensinar disciplina a partir do dever de casa, é você pegar um menino, como é o meu filho, que adora estudar, por influência minha e do pai, adora, porque gosta, porque curte, e ele passar a odiar ir para a escola, porque escola é sinônimo de dever de casa. Então, eu chamo isso de gestão. Isso é gestão pedagógica. Então, quero que vocês entendam a palavra gestão, do modo como eu estou trazendo. Gestão é a conversa que você tem com você mesmo, que a escola tem com ela mesma, que a Secretaria de Educação tem com ela mesma, que todas as instituições têm com ela mesma, para compor uma rede de todos nós. Porque todos nós só vamos funcionar se cada um de nós tiver responsabilidade consigo mesmo. Porque não adianta eu ir para a rua levando um cartaz de manifestante quando eu, pessoalmente, não leio um jornal. Não precisa ser jornal físico, não. Eu não leio notícias. Quero dizer, eu quero interferir no meu país, eu acho que o governo não presta, que nada presta, mas eu só compartilho o conteúdo. Eu sou incapaz de compreender aquilo, ir à fonte do meu conteúdo, entender o meu país, entender a história do meu país, entender o mundo que eu estou vivendo. Ler o mundo, ler os desafios, entender o meio ambiente. Não é isso que a gente tem que fazer? Mas exatamente não é o que a gente faz.